Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Aí ela falou, ô, David, também mora lá e tal. Mudou, né? Agora se eu falar lá. Cara, hein? Vou dar o telefone, cara. Vai deixar o apoio. Eu tô vendo o meu, cara. Tá me ouvindo, você tá ouvindo, cara? Eu não tô ouvindo você, o cara não. Tô ouvindo só vocês falando, eles Você não tá me escutando, não, Pedro? Tem que ficar calado. Depois você vai falar pra sair lá. Eu quero responder a Cláudia. R$6. Vai. Será que é o 7? Eu não tô ouvindo. Não, peraí. Não, mas aqui tá. Ele procura, não tá ouvindo, não, cara. Não tá ouvindo certo? Isso aqui não entra na minha vida. Alô? A Gabi tá. Foi só o Pedro que não te ouve, estranho. Oi, você tá ouvindo, César? Não pode largar. Eu vi esse. Seu pau. Ô, Cláudia, enquanto o pessoal confirma aí a Oi. saída de áudio, você quer confirmar para mim os participantes para mim, por favor, além de você, a Aida, você, a A Gabriele, Hilda. o Pedro, Ilza? Isso, só. Sou eu, Cláudia, Pedro, a Ilza e a Gabriele. Tá certo, são 4 pessoas, né? Isso. Tá, joia. Pronto, mesmo, só para confirmar mesmo. Oi? Oi. Ouviu, Will? Ouviu? Tá. Só falta o Pedro. Essa é a minha cena. Tá me ouvindo? Alô? Tô sim? César? Oi? Oi, pode começar? O Pedro, ele não tá te ouvindo, mas ele vai continuar tentando lá. Tá, joia. Aí tô eu, a Hilda e a Gabriela. Tá, joia. Acabou de entrar o Marcos também, é isso?
Aqui. É o Pedro. Ah, tá. É a mesma pessoa? Pedro Marcos. Muito bem. Pessoal, bom dia a todos, tá? Eu vou estar ministrando aí os módulos da parte do fiscal, tá? A gente normalmente separa os conteúdos por regime tributário, então primeiro fala de simples, se possível no segundo já avança para presumido e assim por diante. A gente tem 3 contatos iniciais previstos, salvo engano, tá? Eu já estava olhando aqui. Esse hoje, semana que vem, dia 14. E mais à frente, dia 6/12, tá? Lógico, se necessário, futuramente vocês podem marcar mais acompanhamentos para complementar as situações aí. São contatos iniciais, tá? Então a gente vai tentar desenvolver da melhor forma, tá bom? Hoje, em particular, eu gostaria de começar com um peso optante, de preferência não tão complexa, para que eu consiga passar todos os tópicos sem precisar correr, tá bom? Alguém já teve contato com o sistema de vocês? Sem Não, contar os não. Só treinamentos. a Sem parte contar. contábil que a gente fez Sem contar os quarta-feira. treinamentos. Já tiveram contato com o domínio? Não, Não, nada. tá bom. Legal. Não tem problema. A gente pergunta só para, de repente, às vezes já tem alguém que passou por outro escritório, que já teve contato com o sistema, enfim. É muito comum, tá? Não tem problema nenhum. Lá no treinamento do contábil, com o Marcos, vocês aprenderam a importar os perfis de empresa. Todo mundo que participou do contábil? Sim, não, a Hilda não. Tá. Então, eu vou recapitular um pouquinho para a Hilda poder compreender melhor, tá bom? Então, a gente tem aqui no menu controle os perfis de empresas cadastrados. Esses perfis de empresa, né, eles têm vínculo com as empresas padrão, né, separadas por regime tributário, né? Essas empresas padrão contêm uma série de ajustes, né? Plano de contas, históricos, ajuste para relatórios. Nossa, gente, começou a cair um pé d'água aqui. Tá chovendo por aí? Muito. Tá. Então, assim, já fiquem sobre aviso, tá? Porque aqui normalmente bateu a chuva mais forte, a força cai, tá? Enfim, continuando. A gente tem as empresas padrão e a gente criou esses perfis separados por regime tributário. E a gente pega esses perfis e replica informações para as empresas da carteira, tá? Qual empresa que vocês utilizaram do treinamento com o Marcos? Foi essa? Abreu e Abreu? Abreu e Bianco? Isso. Abrevia. Tá. Tanto é que aqui a gente consegue ver que ela já tem até plano de contas, né? Muito bem. Então, o que eu faria aqui numa situação normal para a Aida aí que está chegando agora, tá? Eu teria que vir aqui no menu controle empresas e importar os perfis conforme o regime tributário, tá? Aqui a gente tem um botãozinho conforme o cadastro de perfis, que é a segunda opção. No campinho perfil a gente dá um F2 e selecionaria o perfil conforme regime tributário, condição de matriz ou filial, né, do 1 ao 6. Para lançamento analítico, a gente também tem um perfil sintético para a empresa do Simples, para contabilização sintética, tá? Então, isso também já tem que ser previsto, né, no ato da primeira importação. Aí, vocês importaram aqui para Abreu e Abreu qual? Sintético ou analítico? Analítico. Analítico? O Marco explicou essa É. dinâmica, essa diferença para vocês do lançamento? Não, Não? não. No analítico, ele vai abrir conta para cliente e fornecedor, para os participantes, sabe? Uma conta para cada participante. No sintético, a conta é geral. Fornecedores diversos, clientes diversos. Uhum. Tá? Aí vocês vão escolher. Se for analítico, por exemplo, optante, é 1, né, para importar na matriz, e depois o 7, que traz os ajustes do fiscal. E se for filial, analítico, 2 e 7. Essa é a dinâmica, a mesma coisa para os demais regimes. Se for sintético, a mesma coisa. Eu vou pegar o 103 para parâmetros e depois importar o 7 para a matriz. E, se for filial, o 104 e o 7. A diferença é a estratégia contábil. Um é analítico, o outro é sintético. São as mesmas informações, só muda a dinâmica da estratégia contábil.
No analítico, ele abre conta para cliente e fornecedor. No sintético, ele usa uma conta geral. Tudo bem, gente? Sim. Sim? Tá. Então, isso aqui já foi feito para Abreu e Bianco, tá? Então, essa parte eu não vou precisar fazer aqui. Eu precisaria, se vocês quiserem, eu posso fazer para a gente exercitar um pouquinho em outra empresa. Ou vocês querem usar Abreu e Bianco? Pode fazer outra, para a gente exercitar. Escolhe Mas uma aí. na GR Code. A GR Code. AGR? Terceiro. Essa aqui. Então, eu vou ativar aqui, ó. Na hora que eu ativo uma nova empresa que não tem o parâmetro, ele vai gerar 2 pop-ups, tá? Esse é o primeiro. Não existem parâmetros cadastrados, tá? E depois ele vai gerar um segundo aviso dizendo que não existem impostos e ajustes cadastrados e que é necessário copiar de outra empresa. É daí que a gente vai colocar assim. Ele vai abrir aquela telinha de importação que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês vão selecionar a segunda opção, conforme o cadastro de perfis. No campinho perfil vão dar um F2 e selecionar o perfil lá, considerando regime tributário, matriz e filial e também para as empresas do Simples, considerando estratégia contábil, analítico ou sintético. Para agridoce aqui, agricode, perdão. Vocês vão fazer como? Analítico ou sintético para cliente e fornecedor? Na verdade, ele nem tem um fornecedor, ele trabalha só com um cliente. Pode ser sintético. Ele é pejotista? Ele é PJista, ele só presta serviço. Usa o analítico, então. Ele vai abrir uma continha só. Ele vai abrir a continha só Pode ser daquele também. participante, tá bom? O analítico, gente, Uhum. eu acho mais legal para apresentação do balancete, tá? O analítico ele é inviável para aqueles clientes, por exemplo, que têm uma carteira dinâmica, seja para fornecedores ou clientes. Tá? Se ele tiver uma carteira dinâmica de contas a pagar e receber, talvez o analítico não faça tanto sentido, porque vai dar mais trabalho de fechar o balanço. Tá? Agora, se for um cliente que tem uma carteira meio definida, né, contas a pagar e receber, é legal trabalhar com o analítico justamente para apresentar, né, o balanço, que fica um balanço ali coerente, né, de acordo com as movimentações que o cliente executou, tá bom? O sintético é mais simples, Mas né? se É eu geralzão, né? Clientes tiver um diversos, cliente, fornecedores diversos, tá bom? Então, mas se eu tiver, por exemplo, eu tenho uma cooperativa que ela precisa de uma conta para cada cliente. Aí eu vou usar o analítico, De certo? fato, Mesmo que de me dê fato. trabalho. Aí não tem Tá. muito para onde correr, né, Cláudia? Não tem para onde Tá correr, bom? porque ele exige que seja assim. Não, essa é uma exigência, né? Tá, eu digo assim, quando vocês tiverem essa opção, tá? De escolher, né? Uhum. Conforme, né, o que for mais adequado, tá bom? Vou selecionar aqui o perfil de simples, né? Ela é simples, né? Agridoce, né? Agricode, né? Sim. Então, simples A matriz, vou GR Code. importar. GR Code. GR Code. E aí ele vai trazer informações da escrita e da contabilidade da padrão do Simples Nacional, a empresa 9992, tá? A empresa padrão analítico, né? Pode confirmar. Ele vai carregar os ajustes. Assim que ele terminar, ele abre esse quadro do resumo do que ele importou, né, de todas as informações que foram replicadas dos dois módulos, tá? Só dá um OK. Automaticamente, ele vai abrir os parâmetros aqui, induzindo o usuário a trazer os ajustes, as atualizações, tá? O parâmetro fica aqui no menu controle, parâmetros. Ele abre automaticamente quando você faz a importação na hora que ativa a empresa, que foi o que eu fiz, tá? Então tem uma lógica aí que ele abre o parâmetro, mas eu poderia fazer pelo cadastro lá, né? Daria no mesmo. A diferença é que ele não abriria essa tela de forma automática, mas depois eu poderia ir até lá para trazer as atualizações. Tá bom? Então, eu posso importar por aqui, eu posso importar na hora que eu ativo, vai dar no mesmo. Ok? Aqui na guia geral do parâmetro, a gente tem a vigência. Vocês vão se deparar com a vigência, tá? Em algumas telas aí, tá? A vigência tem a função de trazer atualizações sempre que necessário, atualizações que tenham impacto no seu fechamento de preferência, tá? Por exemplo, César, essa empresa aqui, a GR Code, ela passou por uma alteração a partir de janeiro de 24. Ela, sei lá, ela era do MEI e enquadrou, a partir só de janeiro de 24, ela enquadrou, por exemplo, tá, gente? Uma situação hipotética, tá? Ela enquadrou-se lá
no Simples Nacional só a partir de janeiro. Como que a gente traz esse ajuste? Eu teria que cadastrar uma vigência na competência em questão para trazer essa atualização, mas só a partir daquela data, né? Então, as alterações que eu fizesse seriam a partir dessa data e não anteriores a ela. Se você tiver um histórico, por exemplo, o histórico do MEI, né, esse histórico ele permaneceria inalterado, não alcançado por essas alterações. Essas alterações só teriam impacto daquela competência em diante. Tá claro? Sim. Alguém tem dúvida, gente? É importante. Vocês vão usar bastante vigência. Pedro, Tem dúvida, Gabriele, Ida? Aida, tudo bem? Se tiver, não quiser abrir o microfone, pode mandar no chat lá, só dá um okzinho, tá? Então, assim, a vigência serve para atualizar informações, sempre que necessário, atualizações essas que tenham impacto no meu fechamento fiscal, tá? Mudança de regime, né, para o parâmetro é muito comum, por exemplo, tá? Mudança de regime tributário de um ano para o outro, né, ou até mesmo no mesmo ano calendário, né? Atualizações tributárias, por exemplo, saiu uma atualização tributária a partir de uma data X, cadastra uma vigência, né? Vocês vão ver vigência no parâmetro, vai ter vigência em impostos, nos acumuladores que eu vou apresentar já já, e também em produtos, tá? Mas o conceito é o mesmo para qualquer janela. Atualização de informações a partir de uma nova competência, sempre que necessário, tá? Aqui é a descrição da vigência, tá? Aqui, no caso da GR Code aqui, você vai fazer fechamento, por exemplo, a partir de setembro, para a gente fazer um teste aqui, ô Cláudia? Na verdade, assim, para fazer um teste, você quer pegar os dados que a gente já lançou, é isso? Fazer um fechamento, fazer um paralelo ali, inclusive para a gente fazer comparações, né? Pode É, ser? pode ser Setembro? setembro. Outubro você já Setembro não, baixou, Will? outubro, né? Outubro, né? Não, pode ser setembro, que ainda a gente não baixou as notas de outubro. Ótimo. Tá? Então, setembro. Eu vou deixar ali a competência. Na verdade, eu vou deixar aqui mês 1 mesmo, caso vocês queiram fazer retroativa a janeiro. Aí, as alterações que eu fizer aqui nessa vigência, né, elas estão equiparadas desde janeiro. Mas o start do sistema eu defino aqui, tá? Eu vou chegar lá, tá bom? Aí eu vou deixar aqui janeiro, então. Deixar janeiro mesmo, considerando que a gente está no ano calendário 24, tá? Outra função legal da vigência é que ela atualiza, né, situações inerentes a calendário, tá? Por exemplo, a REINF ela foi instaurada, se eu não me engano, salvo engano, tá, gente? Eu sou ruim de data, janeiro de 19. Então, o sistema só vai habilitar a REINF a partir dessa data, tá bom? O Simples Nacional foi instaurado em 7 de 2007, então ele só vai habilitar o campo do Simples Nacional a partir de 7 de 2007. Se a empresa for mais antiga e for optante, né, na data de hoje, vocês vão ter que cadastrar a vigência para habilitar esse campinho, tá bom? Tá. Então, ele entende questões temporais também. Tá? Aqui a gente tem na parte de impostos a seleção de impostos, ou seja, né, eu posso fazer aqui uma seleção em cima da necessidade da GR Code. Tá? A GR Code, ela é exclusivamente prestadora de serviços? É prestadora de serviço. Ela tem CADESP? Não. Não, ela é isenta do CADESP. Sim. Certeza? Sim. Uhum. Tá. Por que eu estou perguntando isso? Porque a minha seleção, né, pode influenciar se a empresa tem CADESP ou não. Tá bom? Por exemplo, o ICMS, eu poderia deixar para as empresas, somente para as empresas sujeitas ao CADESP, a escrituração do livro do registro, né? Eu acabo deixando o ICMS para qualquer empresa, tendo ou não CADESP, tá? Por exemplo, para as empresas que são, né, exclusivamente prestadoras de serviços e isentas do CADESP, eu deixo o ICMS para escriturar eventuais compras, ativo fixo, uso e consumo, ou até mesmo insumos utilizados para prestação, né, quando necessário. Eu preciso desse imposto aqui só para escriturar, tá? Senão a informação, por exemplo, eu não consigo gerar lá um acompanhamento, né, um relatório desses lançamentos, mediante a essa situação aqui, tá? Se não for o caso, não quiser escriturar, é só tirar, tá bom? Eu acabo deixando. As empresas do Simples já vêm com a configuração do ICMS para não tomar crédito, tá bom? Porque o regime não permite, tá?
O IPI só para as empresas que são contribuintes do imposto. Se não for o caso, é só excluir, tá? O ISS que é para quem presta ou toma serviço, né? ISS sem retenção, tá? Diferencial de alíquota, se a empresa não tiver CADESP, ela não está sujeita, concorda? É só tirar. Substituição tributária, muito menos, né? Então, estou fazendo aqui a seleção em cima, né, do meu cliente, tá? Aí a gente tem as retenções na fonte, o IR, o ISS, o INSS, que pode acontecer no eventual serviço prestado ou tomado, tá? Vou deixar. O ICMS antecipado também, para empresas que são contribuintes do CADESP e que compram mercadorias lá de fora do estado, cuja finalidade é comercialização, né? Diferencial de alíquotas, tá? A mesma coisa o 31, só que aí são produtos sujeitos a ST, quando não há protocolo. Aí eu tenho que recolher o DIFAL a título de ST para revender esse produto com substituição tributária depois, tá? Quando não há protocolo entre os estados remetente e destinatário. E seu cliente passa a ser o sujeito passivo do recolhimento desse tributo, tá? E o Simples Nacional para vocês calcularem aí o PGDAS. Alguém tem dúvida aqui na seleção dos impostos? Não. Não? Tem dúvida aí? Tudo bem. Aqui é só fazer a seleção em cima da necessidade de vocês, em cima da necessidade do cliente, na verdade, tá? Na guia federal, que é a próxima, a gente tem a questão aqui do enquadramento. A AGR Code é microempresa ou empresa de pequeno porte? É microempresa. Tá? Se for EPP, vocês vão alterar para EPP. Ele sempre vai trazer ME, da padrão, tá? Se for EPP, vocês alterem, tá? Tem o mesmo ajuste lá na folha de pagamento, tá bom? Aí tem que ficar igual, tá? Aqui em opções, vocês vão ter aqui o marcador para empresas optantes. Esse marcador habilita a empresinha, a guia do Simples, ó. Tá vendo? Aqui na guia do Simples, vocês vão ter, na guia geral, quadro informações, o regime de apuração, tá? Caixa ou competência, conforme vocês sinalizam lá todo ano no mês de novembro, né? O tipo de fechamento que vocês vão executar, se vai ser por caixa ou competência. A GR é o quê? Caixa ou competência? É competência. Tá? Código de acesso, ela tem? Tem. Quer colocar? Mas eu não vou saber de cabeça. Você espera um pouquinho a pegar? É. Pega aí para mim o código de acesso da GR Code no Júnior. Por favor. Sim. Código de acesso do Simples Nacional. Lá no cadastro. É empresas, GR Code. Isso. A inscrita. Aquele, olha esse código aqui para mim. 704 663 953 987. Valeu, Chuchu. Não fecha não, talvez peça o CPF. Pode falar, César? Pode. 704 663 953 987. Beleza. Aqui do lado direito a gente tem os anexos, tá? Caso vocês queiram, por exemplo, pode desmarcar, né, os anexos que vocês não forem utilizar. A Agridoce é que tipo de serviço ela presta? Anexo 3, anexo 4, anexo 5? Anexo 3. Sujeito a fator ou não? Informática. Não, sem sujeito a fator. Seria só anexo 3, né? Tá. Aí aqui em opções, você tem aqui opções para o cálculo. Por exemplo,
né? A empresa que ultrapassou o sublimite no ano anterior em mais de 20% no ano calendário, para calcular o ICMS ou ISS por fora, né? Deduzir a distribuição tributária, né? O ICMS e distribuição tributária para as empresas substitutas do imposto que destacam essa informação. Não é o caso da GR Code. Emitir um aviso quando a receita bruta atingir o limite do enquadramento, tá? Aqui o limite do enquadramento é os 4.800, que hoje é o limite do PGDAS, né? O limite federal. A gente trabalha com um percentual menor, pensando justamente no sublimite, que é de 3.600. Aí normalmente eu coloco 70, 65, 60, para que eu tenha uma margem para esse sublimite, tá? 70%, por exemplo, é 3.360 mil, que é um valor próximo dos 3.600, mas você tem uma margem ali, por exemplo, para alguma tomada de ação, para se antecipar, né? Um possível cenário, né? Ao qual Tá, e ele me avisa, né? Ele vai me ele emite um avisar que já aviso. está perto de Na hora que você de estiver ultrapassar apurando o os limite. impostos, na hora que você estiver apurando os impostos aqui na ferramenta de apuração, se acontecer essa situação, ele vai gerar um aviso antes de carregar, né, a apuração para você. Ele emitir um aviso lá. Tá? Ó, a empresa, né, atingiu Tá. lá o limite do enquadramento. Tá bom? E aqui também, quando ocorrer troca de faixas, né, da receita bruta para mais ou para menos, ele também emite um aviso também no momento da apuração, tá? Seja uma Tá. ou as duas situações, tá? Aqui na guia estadual, a questão do enquadramento, na guia municipal também, na contabilidade, aqui a estratégia contábil, né? A gente optou por lançar, né, importar o perfil analítico, né, considerando que a Agridoce só presta serviço e tem uma carteira definida, tá? Então, a gente optou por abrir, né, fazer o lançamento analítico, mas eu poderia ter, por exemplo, optado pelo sintético, que ele traz assim, ó, o sintético vem assim, ó, não abre conta para cliente nem para fornecedor. No analítico, ele abre Tá. conta, ok? Ele Esse é o vai primeiro. abrir isso aí ele vai abrir uma conta no contábil para cada cliente, é isso? No ato da importação da nota, ele cadastra o participante e sua respectiva conta contábil. No ato da importação da nota. Então, E na hora ele que você cria sozinho escritura o essa conta? lançamento, ele vai escriturar o lançamento, cadastrar o participante e já gerar o lançamento contábil. Sim, mas ele cria sozinho a conta desse participante? No analítico, sim. Ah, tá. É Tá porque bom? na Contimática a gente que tem que criar, entendeu? Não. Participante, ele cria sozinho. Se você optar pelo analítico, ele cria sozinho. Uhum. Tá bom? Tá. E aqui a gente tem a guia personaliza, o quadro geral, campo período, onde você vai determinar o start. Aqui sim, o start, tá? Então não confundam período inicial com vigência. Vigência serve para atualizar informações a partir de uma nova data, sem impactar um possível histórico, tá? Start do sistema a gente define aqui no campo inicial, que é a partir de quando eu pretendo movimentar situações, né? Por exemplo, a gente comentou o mês 9, não é isso? Não, Tudo bem, é gente? isso. Tudo. O atual, que ele está trazendo também a data da Constituição, vai ajustar para o inicial quando eu gravar o parâmetro, tá? Ele vai gerar alguns avisos aqui, ó. Vai falar, o período atual, que é esse, que é o mesmo que ele está imprimido do lado direito, inclusive, será alterado para o mesmo do inicial. Continuar? Continuar. Período de vigência maior, normal, né? Eu atualizei a vigência, né? Então o período de vigência é maior que a data atual, só dá um OK. E aqui ele está dando um aviso sobre a DCTF Web, né? Que a partir de janeiro de 2024, né? Deve ser utilizada, né? Então ela já vem marcada a opção da DCTF Web no parâmetro, tá? Para que vocês calculem as retenções, os impostos que ele está mensurando aí, né? As retenções federais, né? Por meio da DCTF Web, tá bom? É só confirmar. Uhum. Aqui deverá ser marcada também a mesma opção lá no módulo folha, tá? Então, se está marcado na escrita, tem que marcar na folha, porque ele contempla, né, as informações dos dois módulos, né, contribuições previdenciárias e também contribuições, né, não previdenciárias. E aí, só dá um OK. E aqui essa opção do cupom fiscal, ele está falando que vai contabilizar pelo valor total, mas só para as empresas que tiverem o cupom fiscal. É uma opção que também já vem marcada. Dá alguns avisos, mas ele atualizou Tá, a então, data e gravou. Pode falar. tá, então tudo que eu fizer, por exemplo, se as, na hora da importação vierem as notas de fornecedores com retenção, ele já vai informar na DCTF Web. Tem mais alguns ajustes, né? Que o que eu falei para Tá. vocês é que o campo para geração do imposto para a DCTF Web
por obrigatoriedade da data, ele já vem marcado. É esse campinho aqui, ó. Tá vendo? Efetuar o cálculo dos tributos federais conforme a DCTF Web. Então, lógico, você precisa fazer outras preparações para chegar ali num cálculo coerente. Por exemplo, para REINF, né? Então, precisa preparar os acumuladores para REINF, os lançamentos, e aí sim fazer a DCTF Web. Então, existe ali uma etapa, né, de configurações. Mas sim, é possível. Tá bom? Tá. Alguém tem dúvida no parâmetro, gente? Não? Então, fiz Não. aqui as atualizações da vigência, seleção de impostos, enquadramento, regime de apuração, anexos de atividade, opções para o cálculo e atualizei a data, tá? Fez todos esses ajustes, ele vai atualizar aqui as informações quando você gravar. Pode ver que o botão está apagadinho, eu já gravei os ajustes. Aí a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é importar o segundo perfil, tá? Que é lá do 7 ao 9 que eu expliquei no começo. O segundo perfil vai carregar para a gente os acumuladores que eu vou explicar agora, além de ajustes para importação de modelos fiscais, nota, SAT, CTE, entre outros, tá? Então, vou voltar aqui no menu controle, empresas, botãozinho importação. Aqui na opção da importação, de novo, conforme o cadastro de perfis, no campinho perfil F2 novamente, reorganiza por código para ficar mais fácil de encontrar o perfil correto. Seleciono o perfil correspondente a configurações de importação, né, conforme o regime tributário, no caso aqui é o 7. Eu vou selecionar e vou importar estes ajustes. Tá? Pessoal, isso aqui é receitinha de bolo, não tem erro, tá? Se obedecer a lógica ali dos perfis, é só fazer atualizações, tá bom? Tá. É muita telinha. Oi? É muita telinha. São algumas telas, tá? Mas é importante a gente passar por elas para chegar na parte que interessa para vocês, que é o lançamento. Vocês estão preocupados na escrituração, né? Mas se eu não fizer isso daqui, a gente não consegue avançar, tá bom? Isso aqui é só uma vez. Fez uma vez, vida que segue, tá? Tá aí o resumo do que ele carregou, né? Lá da padrão, tá? Então, carregou os acumuladores e as configurações, como eu acabei de adiantar. Tá? Só dar um OK, fechar aqui. Agora a gente tem replicado, né? Para essa empresa, para a GR Code, no menu arquivos a gente tem aqui o cadastro dos acumuladores que eu acabei de replicar. Os acumuladores, gente, eles são responsáveis pela escrituração da nota. Entrada, saída, serviço, transferência, retorno, remessa e por aí vai, tá? 99% das operações, elas pedem um acumulador para movimentação, tá? Na escrita, 99%, tá? Salvo situações muito específicas, né? Você vai estar atrelado a um acumulador aqui para correspondência de escrituração, tá? Ele tem esse nome, acumulador, porque ele acaba acumulando algumas tarefas, tá? Além do registro fiscal que vem atrelado a ele, por exemplo, o CFOP, a gente tem incidência de impostos já definida, tá? E além da incidência de impostos, eu também tenho a contabilização. Daí o nome acumulador, porque ele acumula essas funções. Tá? Então, o acumulador, ele escritura a nota, ele tributa a operação e ele também contabiliza, tá? Em uma única tela, em uma única rotina. Ele agrega essas situações. Alguém tem dúvida? Agora não. Agora não, né? Tá bom. Agora. Muito bem. Gente, quando eu repliquei lá o perfil 7, ele carregou para a gente aqui, a gente foi em listagem aqui, ó, do lado direito a gente tem o botão listagem. Deixa eu só ajustar um pouquinho essa tela que está cortando um pouco por causa da resolução. Aí. Então aqui nesse botão listagem, ele abre essa tela, eu consigo fazer uma busca, ele vai listar para mim todas as operações. São mais de 300, tá? Passando por entradas, por saídas, por serviços, entre outros, tá? Lógico, vocês não vão usar 300 operações de uma única empresa, né? Mas aqui, como eu falei, a empresa padrão é generalista, ela tem várias, tá? Então vocês vão trabalhar com um filtro. Por exemplo, eu posso usar um filtro aqui no campo nome,
serviço, de serviço prestado, por exemplo, né? E eu vou buscar. E aí ele vai filtrar para mim as operações com essa palavra que eu digitei, tá vendo? E aí eu tenho alguns acumuladores aqui, do 6 em diante, né, que começam com o código 6, que são justamente os acumuladores de serviço prestado, já prevendo, inclusive, os anexos do Simples Nacional, tá? 3, 4 ou 5, tá? E aí, por exemplo, você já me adiantou que a AgriCode é sujeita ao anexo 3, né? Para o anexo 3, a gente tem aqui, ó, eu tenho 3 para o anexo 3, 6551, que é com o ISS retido, o 6552, que é com o ISS sem retenção, que é o mais comum de todos, né? E o 6553, que é devido a outros municípios, esse é um pouco mais específico, tá? Não. Então, eu tenho aquelas 3 tabelas lá do PGDAS, com retenção, sem retenção e devido a outros municípios, certo? É. O 6552, que é o mais comum de todos, ele traz aqui o código do acumulador, que é o código da tabela interna do sistema, a descrição da operação, tá? Olha a vigência de novo, mesma coisa, tá? Atualização de informações se necessário, tá? Então, se necessário, eu vou cadastrar uma vigência para trazer aqui alguma atualização por conta do meu lançamento, mas só se for necessário, lembrando que ele já vem pronto, tá bom? Aqui na guia geral, eu tenho incidência sobre faturamento e receita. Se trata de uma operação de prestação de serviço, então tem essas incidências. Ah, se fosse uma devolução, ele traria também amarradinho a devolução, tá? Impostos, eu tenho o ISS para escriturar, o registrar informações no livro fiscal, mas sem incidência aqui na base de cálculo, porque ele recolhe, pelo menos a princípio, a empresa do Simples vai recolher o ISS pelo PGDAS, né? Se não for o caso, né, a gente vai fazer as autorizações inerentes àquele desenquadramento, né? Mas inicialmente tributa pelo PGDAS e aí a gente tem aqui o imposto 44, que é justamente o Simples Nacional, com o percentual a 100%, e aqui em definições eu tenho anexo, seção e tabela já definidos, né, que é aquele, conforme determina lá, como você vai navegando lá no PGDAS, né, você vai selecionando essas tabelas aqui, e aqui, né, o rateio dos impostos, né, também já amarradinhos, federais e do próprio ISS. Ok? Ok. Alguma dúvida? Não. Só estou mostrando, vocês perceberam que já veio, né? Só estou mostrando, já veio pronto. Sim. Tá? Então, esses ajustes eles já estão previstos na padrão lá, que foi da onde eu repliquei o perfil. Então, além da tributação, eu tenho também a parte contábil já amarradinha. A conta débito, nesse caso, fica em branco, porque ele vai cadastrar a conta do participante no ato da importação da nota e depois regerar o lançamento com essas contas aqui, a conta crédito e o histórico definidos no acumulador. Então, a conta ele cadastra no ato da importação e depois já regera o lançamento. Isso durante o processo de importação das notas fiscais. Ok? Ok. Alguém quer fazer algum comentário sobre o acumulador? Senão eu vou seguir. Quer perguntar, Yu? Você que mexe nisso? Não? Não? Tá. Depois você vai fazer, a gente pode, assim, não sei, nos outros módulos, escolher uma empresa com vendas, que eu tenho algumas de venda, né? Que aí tem o CFAP, essas coisas. Normal. Pode? Todas as operações estão previstas, tá? Eu dei o exemplo do serviço porque a gente está fazendo uma empresa de serviço, mas se você quiser pegar, por exemplo, um comércio, você vai digitar o CFAP no campo nome e vai buscar a operação. Já está previsto também, tá? E aí você vai ter lá o tabelamento também, né, para o comércio. Compreende? Sim. Tá? O processo de parametrização é o mesmo, né, com as indagações inerentes à atividade. Entende? Mas o processo, aquela sequência, essa sequência que eu estou passando para vocês, não foge muito. Vocês vão importar os perfis, atualizar o parâmetro, se necessário, os acumuladores, se necessário. E depois já vai para o movimento. Entenderam? Então, existe uma coerência na sequência das informações. Obedeçam a sequência que vocês não vão ter dificuldade, pelo menos não a princípio, tá? Depois que vocês visualizaram as operações que o cliente vai utilizar, o próximo passo
é lançar o RBT12, tá? A gente lança o RBT12 aqui no menu Movimentos, Outros, Simples Nacional, tem aqui a receita bruta acumulada, ou o RBT12, tá? Você vai colocar a mesma data que você colocou no parâmetro, a mesma data. O parâmetro está no mês 9, vou colocar aqui, mês 9. Ah, se você fosse começar em janeiro de 24, o parâmetro teria que estar em janeiro, e aqui você poderia colocar janeiro. Mas não é o caso, né? O nosso parâmetro a gente já colocou para início no mês 9. Então, ele vai pedir aí o RBT12, né, anterior a esse período. Tá fácil o extratinho aí, Cláudia? O Kate está aberto aí no QR Code? E aí, para mim, entra na escrituração. Escrituração. Tá no mês 9? 9. É, entra no mês 9. Isso, escrituração. Entra. No mensagem. Primeiro aí. Isso. Abre aí. Dá um Ctrl M. Não, tem que carregar. Ctrl M. Aqueles valores lá em cima. Receita bruta. Fala aí para mim a receita bruta. 12 meses? É dos últimos 12 meses aí, né, César? É. RBT12. Isso. Peraí. Tem 12. Acho que é isso aqui. 187, 149. Eu não sei pra mim isso aí. Por favor. 186, 74333. 149, 378. E o do mês, não sei também. Obrigada, Chico. Oi, César, pode falar? Pode. 186. Mês 8? 74333. Não, 186. A gente abriu em setembro, né? O acumulado. Isso, é o de agosto. 186, 74333. E o outro, 149, 77859. Não, acho que eu estou falando o valor errado. É o acumulado esse. Você quer do mês? Eu quero por competência. Ah, você quer por competência. Kate, entra lá de novo. Vai fazer É por desde que competência, mês? porque é o RBT12. O RBT12 é calculado por Então a gente vai ter que competência. pegar todos esses meses aqui. A gente É. vai fazer todos esses meses aqui. Tá. Kate, entra lá em agosto, o faturamento. Por competência, isso. Entendi. E aí, lá no final, a gente vai verificar se o RBT12 bate, considerando os valores lançados por competência. Tem que bater com a sua, tá bom? Tá. Aqui é porque é geral. Fala aí o do mês, Kate. Mês 8, por exemplo. Mês 8. Mês 8 aqui. Mês 8, aí vem aqui, mês 7. Mês 8 ele não teve. Aí você vai falar esses valores pra mim, tá? Vai voltando. Peraí. Mês 8, ele não teve faturamento. Mês 7. 37. 173. 23. Mês 6. 15. 263. 01. Mês 5. 15. 943. 01. 4. 14. 583.
01. Mais 3. 13. 563. 01. 2. 15. 263. 01. 1. 14. 583. 01. Agora volta lá, vai em 2023. Dezembro. 13. 903. 01. 11. 15. 263. 01. 10. 14. 583. 01. 9. 16. 623. 01. Aí, esse total aqui, ó, bate com o RBT de vocês no mês 9? Bate. Uhum. Sim, 186, 743 e 33? isso mesmo. Só gravar, tá? Aí agosto ele não teve faturado, né? Não, Então, não teve. Ele faturou 2 notas em julho. ah, tá. Aqui, como ele é de São Paulo, a gente vai usar a configuração da nota paulistana, certo? Sim. Aí eu tenho essa configuração pronta, tá? Mas como ela é municipal e não federal, a gente faz uma replicação à parte, tá? Então, eu vou pegar aqui para vocês. Aqui no predinho, eu vou lá na padrão, por exemplo, a padrão do Simples, tá? Ativar aqui a padrão do Simples. Aí eu tenho aqui, ó, utilitários, importação padrão, nota paulistana. Ah, César, por que tem que fazer a parte? De novo, porque ela é uma configuração municipal. Tudo bem que é o maior município do Brasil, né? Mas no meu ajuste lá no perfil, eu não tenho como amarrar essa configuração aqui. Só tenho lá as federais, que são em nível nacional, tá? Então eu já tenho essa configuração na padrão, mas eu tenho que replicar a parte, porque eu não consigo vincular ela ao perfil de empresa. Por isso que tem que ser feito a parte. Mas eu tenho a configuração pronta, é melhor que fazer do zero, né? Então, eu vou vir aqui, ó, em configurações e replicar lá para GR Code. Configurações, replicar, empresa destino, avança e confirma, tá? Informações replicadas com sucesso. Só dá um OK, fecha aqui, fecha aqui. Onde que é que entra aí para configurar padrão? Eu fui na padrão geral, lá na padrão do Simples. Eu ativei a padrão do Simples. Fui no menu utilitários, importação padrão, nota paulistana, que é a nota do milhão, tá? Configurações e vim aqui e repliquei. Organizei por código para ficar mais fácil, selecionei a empresa de destino, avancei e confirmei, tá? Só dá para fazer isso após a importação dos dois perfis, que ele replica. O segundo perfil replica os acumuladores. Essa configuração tem acumuladores para lançamento. Então, eu só consigo replicar a configuração da nota paulistana após a importação dos dois perfis. 1 e 7, né, 5 e 9 e assim por diante, conforme o regime tributário. Tá? Vou voltar lá para a AgriCode. E vou no mesmo caminho. Utilitários, importação padrão, nota paulistana. Como é a primeira vez que a gente está fazendo, vamos conferir a configuração. Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, na guia geral, a gente tem aqui as opções para lançamento. Importar somente registros inexistentes ou sobrescrever registros já importados, se vocês quiserem sobrepor uma escrituração feita anteriormente. Vocês podem escolher uma das duas opções.
Clientes e fornecedores é para cadastro desses participantes. Então, por exemplo, criar conta contábil. No caso da AgriCode, a gente optou por sim, cadastrar conta contábil para cliente e fornecedor para lançamento analítico. Se fosse sintético, poderia deixar não, porque aí ele vai usar aquela conta geral lá do acumulador. Clientes diversos, fornecedores diversos, 10.000, 10.001. Tá? Mas no caso da AGR Code, a gente optou pelo lançamento analítico tanto para cliente como para fornecedores. Então, vou deixar tudo sim. Ele cadastra essa conta no ato da importação da nota. Tá bom? Considerar o cliente como estrangeiro identificado pela razão social quando mesmo não possuir inscrição ou UF no arquivo. Isso aqui é para quem exporta serviço, né? Aí o camarada não tem CPF, não tem UF, né? Aí ele vai cadastrar pelo nome. Tá bom? O AGR Code é assim, tá? Tá? Ele vai cadastrar pelo nome. Mas ela exporta serviço? É. Uhum. É. Tá. Exporta serviço. Aqui em RPS/espécies, eu tenho aqui os layouts, né, para escrituração, ele já vem todos amarradinhos, né, modelo nota fiscal de serviços eletrônicos para serviços, para saídas, para entradas e para tomador, que é o NFTS, tá? Todos com o mesmo layout, modelo 39 para nota fiscal de serviços eletrônica, tá bom? Aqui em serviços, na guia geral, a opção para lançamentos de serviços, né, prestados. Importar o código da prestação de serviço para as observações da nota, ele vai destacar o código da prefeitura lá nas observações. É mais para conferência, não tem impacto na escrituração, é para conferência, tá? Gerar lançamentos contábeis, ele já vai gerar, né, a provisão da receita, né? Considerar as definições do ISS conforme acumulador. Para as empresas do Simples é legal, porque por algum motivo a Prefeitura de São Paulo destaca lá, por exemplo, base de cálculo, né, sendo que a empresa recolhe ISS pelo PGDAS. Né? Então você pode configurar o ISS lá no acumulador para zerar a base de cálculo, zerar a alíquota e, por exemplo, jogar a diferença para outras, né? Porque você vai recolher pelo PGDAS, essa informação não deve ser destacada no livro do ISS. Concordam? Então, se tiver marcado, ele vai tributar o ISS conforme acumulador. Se tiver desmarcado, conforme a nota. Para as empresas, por exemplo, do RPA. Tá? Beleza? Sim. Considerar os impostos retidos somente se estiverem informados no arquivo. Se as retenções estiverem informadas lá nos campos próprios, lá no rodapé da nota fiscal, tem os campos próprios para retenção. IR, IPCC, INSS e o próprio ISS. Ele vai trazer já as retenções conforme a nota, caso estejam lançados nos campos próprios. Ok? Ele já vai lançar para você. Tá? Considerar para a data da nota sempre o RPS. Por que sempre o RPS? Alguém sabe? Não. Não? Por exemplo, substituir uma nota. Se você deixar a data da DNFE, ele vai escriturar a nota substituta na data da substituição e não na data da substituída. Compreende? Uhum. Tá? Então, sempre deixar RPS. Para esse caso da substituição e também para empresas que emitem RPS, que a gente deve observar, né, o fato gerador, né, e não a data de emissão do documento fiscal, tá? Tá. Informar para o cliente quando a nota não possuir cliente informado. Isso aqui é para quem, né, não coloca tomador na nota. Aí a gente usa aqui clientes diversos, mas só para quando a nota não tiver tomador. Aí ele joga diverso. Beleza? Sim. E os acumuladores aqui. Tem os acumuladores do anexo 3, né? Serviços prestados com retenção do ISS, serviços prestados sem retenção, anexo, né? Mesmo anexo, só que sem retenção do ISS. E serviços prestados em outros municípios, né? Tá bom? Que é para empresas que, por exemplo, prestam serviço presencial, né? Que se deslocam para prestar o serviço. Muito comum, por exemplo, em obras, né? Tá bom? Além de documento cancelado e serviços prestados de tipo exportação, que é o caso dele que você comentou, né? Então aqui a gente tem, para cada situação, a gente tem uma definição. Por exemplo, o retido só para notas com ISS retido. O normal só para notas com a situação com ISS lançado como normal, né? Então tem uma correlação acumulador, natureza da operação, né?
O terceiro, só para tributado fora de São Paulo, que é ISS, né, tributado em outros municípios. O quarto, para notas canceladas ou substituídas, que é o 9101, documento cancelado. E o quinto, para serviços do tipo exportação. Alguém tem dúvida? Só na hora de fazer. Tá. Eu vou gravar as alterações que eu fiz e a gente pode pegar um arquivinho para importar, tá? Aqui no caminho a gente pega o arquivinho, de novo no caminho, aí vai aparecer aqui, né, a pasta local e também, se for o caso, a rede, tá? Sempre no caminho aqui, ó. Tá carregando, tá, gente? Tá salvo o TXTzinho dele? Tá, onde caiu? Você que sabe. Aonde, pessoal? Fala alto aí. Oi. Ele está em download. Este computador. Isso. Tá aberto seu microfone? Tá não. Viu? Onde está? Tá no U, tá no C, onde está? Você baixou nessa máquina aqui? Não, fica no servidor, né? Mas aqui não tem Ah, eu acesso ao acho que não servidor. vai estar aqui. É verdade. Deixa eu ver se o Pedro consegue copiar. Só um pouquinho. Ai. Eu baixar aqui não. O P, preciso do arquivo lá da nota fiscal do QR Code que você coloca aqui. Aí o falou que tá no U, download. Pode pegar de novo? É, pode. É com vocês, mas se você já tem o arquivo salvo na rede, né? O jeito que for mais fácil para vocês, gente. Para mim, tanto faz. Então, vira pra mim. Vai lá. Eu vou salvar de novo. Ele falou que pode. Então... E tirar um print para mandar para ela. Ah, você precisa. Ela tirou uma das máquinas que consegue abrir o sistema, acesse e faz um print. Ela permite na pasta atualiza do. Na pasta atualiza do. Domínio. César? Alô?
Eu coloquei o arquivo na pasta falida do domínio. Na pasta do domínio? Isso. Pasta atualiza do domínio. Ah, tá. Aqui. Tá. Vamos lá, gente. Então eu vou copiar aqui o diretório. Mais fácil, né? Lá no sistema eu copio ele aqui, ó. Não, Enter, aí apareceu aqui o arquivinho, né? Deixa eu só conferir um detalhe. É só dar um OK, já está selecionado. Nota de serviços, né? É o layout do mês 9. TXT layout 4, tá, né? Sim? Sim. Tá. Uhum. Vou colocar a inscrição aqui, senão ele vai dar uma crítica de estrutura lá, tá? Aqui é 50-50, gente? Só pra gente poder. Senão ele vai deixar eu gravar. Tá ok? É? A participação do primeiro e segundo sócio é 50-50? 100% dele. Eu sou a contadora. Mas você tá no quadro? Não, Posso tirar então, né? pode. Ele é 100%. Essas cotas já foram integralizadas ou ainda estão a integralizar? Senão ele não deixa eu gravar, tá? Aí, já está selecionado o arquivinho. Eu atualizei lá o cadastro com a inscrição municipal, CCM, tá? Nota de serviço no layout 4 do mês 9. Já atualizei as configurações. Só importar. Aí, cadastrou aqui uma notinha. Jogou para diversos, tá? Eu vou gravar. Nota fiscal de serviço. Um registro importado. Só dá um OK. Ele não colocou tomador. Como ele não colocou tomador, o sistema jogou para diversos. Tá bom? Aí aqui em movimentos eu consigo conferir, né, o lançamento. Por exemplo, né, serviços, tá? Aqui eu tenho o código do lançamento que é sequencial, origem da importação, espécie e modelo, situação do documento, participante, número da nota, usuário que fez a importação, data de emissão, acumulador e chave de acesso, além do valor aqui da prestação, com o ISS lançado aqui com a diferença para isentos, né, que está lançando conforme acumulador. Se vocês preferirem, vocês podem mudar a configuração lá do acumulador para jogar para outras, ao invés de jogar para isentas, tá? Mas aí é muito mais critério, tá? Aqui em observações ele destacou o código da prestação do serviço, além do lançamento contábil, tá? Que ele já contabilizou. Você falou que ele presta serviço para fora do país? Sim. Mas aqui na nota não tá, não. Se tivesse para fora do país, aqui teria que estar P. Ó, aqui tá T, ó. T é tributado. Quando é para fora do país, aqui tem que vir em P, de serviço de exportação. Que nem eu mostrei lá na relação lá. Mas ele está tributando normal. Dentro do país e com ISS sem retenção, tá? Alguém tem dúvida aqui no lançamento, gente? Não. Não?
E quando eu for bastante. Aí, ó, conferiu o lançamento, tá? A gente tem uns relatórios para acompanhamento também, onde você pode fazer conferência, né? Por exemplo, por listagem, né? Totalizador, se você quiser resumido, né? Aqui você escolhe se você quer resumido ou analítico. Você pode quebrar de algumas formas diferentes aqui, né? Tem a ordenação por cliente, por dia, por acumulador, por espécie, por série. Você escolhe, tá? Como é só uma nota, né? A gente só tem aqui. Mas se tivesse listagem, iria sair várias aqui, por exemplo, se eu pegar analítico, tá? E aqui tá os detalhes do lançamento, só que no modelo, né, de relatório, tá? Aqui eu quebrei ele por série, né? Então ele está saindo aqui o total da série, que é o mesmo total geral, que é só uma nota, tá? Mas se tivesse mais de uma série, ele ia quebrar por série, mostrando todas, e no final, né, de cada série, um subtotal, e lá embaixo o total geral, né? Somando todas as séries anteriores, tá bom? Esse faturamento tá certo? Tá, né? Porque só tem uma nota, né? Não tem nem para onde correr, Tá né? certo. Uhum. É só apurar, ó. Movimentos, apuração, processa o período, aqui é mês 9 mesmo, a gente está processando. É só processar o período. E depois conferir o imposto. Esse aí vocês já fecharam, né? Que é do mês passado. Já. Então é só fazer uma comparação com o de vocês. Aqui do lado esquerdo está aqui o simples, ó. RBT 12 que a gente lançou lá no menu movimentos, tá? Faturamento do ano calendário e o faturamento da competência, 22.007 com 30 centavos e o imposto calculado. Tá igual ao de vocês? Tá sim. Tá? É que vocês falaram que era Ok, fazer só serviço de confirma aí exportação, pra eu mim. fiquei na dúvida, tá? Confirma para mim o valor do imposto, Ctrl N. 1.423,64. Qual valor que deu aí o valor do imposto? 1.423,64? Não, Bateu? não, 24. Exatamente. Isso mesmo. Bateu. Beleza. Então, aqui vocês têm um resumo. Nessa planilha, gente, vocês conseguem conferir, por exemplo, memória de cálculo, relatório do RBT 12, né, relatório de devoluções, né? Tem aqui algumas opções, né, que ele imprime, tá? Num relatório mais completo, né? Num relatório mais analítico. Esse aqui é o relatório do Simples, por exemplo, que é o primeiro. Ali tem a faixa do enquadramento, né? Que ele está na segunda, né? Está com mais de 180 mil, tá? Ele está aqui em 186, né? Então está um pouco acima aí do limite da primeira faixa. Aqui o anexo, a seção e a tabela, conforme o lançamento. A receita oferida, a alíquota efetiva e o valor a recolher. Rateio dos impostos federais e do próprio ISS, tá? A linha aqui embaixo do Simples Nacional. Total, quando tiver mais anexos, ele vai abrir mais anexos, né? E lá embaixo o total geral, tá? Todos os relatórios da Domínio têm essa reguinha lateral que vocês conseguem, por exemplo, imprimir em papel, salvar em Excel, em PDF, postar por e-mail. E nessa planilha você tem outros relatórios anexos. Eu marquei, por exemplo, memória de cálculo, tá? Aquele relatório que é ótimo para quando o cliente questiona valor de imposto, a melhor resposta é memória de cálculo. É um relatório didático, né? Que inclusive destaca aqui, né, a fórmula do Simples Nacional, que determina a alíquota efetiva, tá? Então ele mesmo por si só consegue fazer ali uma pré-conferência antes de efetivamente pagar o imposto, tá? Além aqui do relatório do anexo, que é o RBT 12, né? Conforme a gente lançou lá no menu movimentos, o mesmo valor que veio para apuração, tá? Então a importância de o valor lá que vocês lançarem, né, estar coerente com o PGDAS, para que não tenha discrepâncias aí no cálculo da alíquota efetiva e posteriormente no imposto, tá? Tá certinho, tá batido? Aí eu poderia aqui vir aqui, emitir a guia. Ele está pedindo para fazer o reinício do sistema, porque a gente fez algumas atualizações, né? Então, para
fazer a transmissão do Simples, ele pede para reiniciar o sistema, tá? É só reiniciar, ó, fecha aqui. Ele só pede para fazer isso a primeira vez, tá? É normal. Só fechar. Ele vai pedir para fazer o backup e não precisa. Abre de novo lá. Aí aqui na lupinha, a gente consegue recuperar uma apuração já feita. Então não precisa processar de novo os impostos não, tá? É só ir na lupa lá e recuperar a última apuração, filtrando aqui o código do imposto. Se não souber o código do imposto, pode dar um F2, né, que vai aparecer os impostos disponíveis, você seleciona aquele que você precisa. Tá? Se quiser mais de um, pode vir aqui em selecionar e aqui em impostos fazer uma seleção, né, específica com mais de um imposto. Tá? Dando um OK, OK, ele vai carregar os demais que você selecionou. Tá? E aí a gente tem a opção da rotina da guia. Aqui já é para transmitir o DAS, tá, gente? Já é para fazer a transmissão, né, do sistema para a receita, tá? Então a gente tem a competência do cálculo, como gerar esses valores, se vai ser por código, certificado ou procuração, tá? O código a gente seta lá no parâmetro, né? Eu tive o trabalho de pegar com vocês, né? A gente já gravou. Ele pega do próprio sistema, né? O certificado ou procuração da máquina mesmo, tá? Aqui em emitir, o que vocês desejam emitir? Uma guia, um extrato, uma segunda via, né? Uma guia avulsa, o resumo dos débitos lá, né? Seria lá um extrato das pendências, além de efetuar a opção pelo regime de apuração de receitas lá em novembro de todo ano, inclusive, né? Nesse mês, né? Aqui em outros dados, vocês vão ter aqui a opção para empresas que têm inclusão administrativa para colocar processo referenciado. Caso não tenha, é só dar um OK, né? Senão ele vai falar que vocês não preencheram o campo, ele fica dando um pop-up, ele é chatinho, tá? Então entra aqui, a empresa não tem, só dá um OK, ele nunca mais ele lembra, tá? E a opção da guia retificadora, além do DAS em atraso. DAS em atraso vai habilitar quando você selecionar a segunda via da guia e quiser, por exemplo, consolidar os valores para uma data, ele já vai te trazer uma prévia aqui dos encargos, tá vendo? Antes mesmo de você efetivamente emitir o documento, você já tem aqui uma prévia dos valores. Tudo bem? Uhum. Quer fazer outubro? Pode ser. Já baixou? Você baixou tudo? Não, não baixei ainda não. Eu baixo agora. Baixa aí outubro, vamos importar outubro. Se vocês quiserem e autorizarem, eu já transmito. Mas se quiser, é só jogar na mesma pastinha lá, tá? Com a ajuda do Pedro aí. Puder fazer a gentileza, Pedro? Joga lá na mesma pasta que eu já subo, tá? Baixou? Cadê o arquivo? Tem ali no atualiza. Eu já copiei. Atualiza. Já está na pasta atualiza, tá bom? Outubro. Do 10 a 31. Do 10, é esse aqui. Nota de serviço. Eu vou mudar só a competência aqui, ó. Já fiz as configurações, só importar, né? Tá lá, mais uma nota, clientes diversos. Só gravar. Ele vai regerar o lançamento contábil. Vou lá em relatórios
para fazer a conferência. Só que agora do mês 10. Tá certo o faturado? 22.693,79, tá certinho? Certinho. Ok? Uhum. Só apurar. Aqui tem um atalho para apuração, tá? Mas eu poderia vir aqui, dar no mesmo, tá? É um atalho. Bom, vou colocar aqui mês 10, ó. Quer fazer uma importação aí no seu para fazer um paralelo para ver se bate? Bora ver. Ó, o RBT12 foi para 193, 127,62. A receita do ano calendário 172, 072 e 38. A do mês você falou que já estava certa. Você tem que conferir se o imposto bate. Na verdade é conferir se a receita lá, o RBT12 bate, né? O RBT12 bater, o imposto invariavelmente vai bater. Onde eu vou? Hum? Tá. Se tiver certinho, só me avisar aí que eu transmito, tá? Tá. Peraí. Tá. Tô esperando. Essa é filha.
Tá, baixei. Tá batido? Aí. Vou Baixei. transmitir aqui. Tá? O meu tá batido. Uhum. Então, ó, competência mês 10, vou gerar pelo código de acesso, rotina da guia, já preenchi o botão outros dados, que é a questão da exclusão administrativa, se não tiver, é só entrar lá e dar um OK. E vamos tentar transmitir aqui. Aí vai falar aqui que, de acordo com as alterações do PG10 a partir de 18, foram criadas novas seções de tabelas no sistema. Verifique se as configurações do acumulador estão corretas para o cálculo a partir de janeiro. Então, verificar se a vigência do acumulador é igual ou superior a janeiro de 18, por conta dessas alterações a partir dessa data. A de vocês é superior, porque a empresa foi constituída, por exemplo, em 23. Então, a tabela anterior, né, nem impactou ela aqui. Tá? Eu digo para as empresas mais antigas que tiverem constituição anterior a 1 de 18, atualizar, né, a data dos acumuladores aí, para uma data superior a janeiro de 18. Aqui a Agridoce, a GR Code, desculpa, ela já estava com a vigência lá em 23, tá? Ó, ele já preencheu os dados, pode ver que o total bate lá com o que está no sistema, sem discrepância de valores. Aí ele vai perguntar, ó, dados gravados com sucesso, deixa eu salvar e transmitir as informações, né? Se estiver certinho, você coloca assim. Se tiver alguma informação esquisita, pode abortar, tá bom? Tá aí. Aí pode imprimir em papel ou salvar PDF. Eu vou baixar aqui uma cópia. Ó, ele salva como PG-DAS, né? Aí tem o código da empresa e o apelido, além de colocar um TR aqui que é de Thomson Reuters, né? Tá, então tem PGD, né? Empresa 3 e o começo do apelido que é, né, AD, né? De agridoce, né? Tá? Agridoce não, de GR Code, perdão. Eu tô com agridoce na cabeça, gente. Vocês perceberam, né? Que eu tô com agridoce aqui Sim, na o cabeça. agridoce É que se tivesse aqui um, né? tá Um forte aí. izinho aqui era agridoce, né? Enfim. Mas tudo bem, faz parte, né? E aí, ó, é só conferir lá. Você vê se ele salvou a guia, tá aqui, ó. O mesmo valor que a gente fechou o PGDA já com o rateio dos impostos, né? E daqui é só mandar para o cliente. Alguma dúvida, gente? Agora Não. Não. Tô vendo a hora de fazer. Tipo aqui não tem muito segredo. É uma coisa que vocês sabem fazer. A questão é se, né, se acostumar com as rotinas do sistema, tá? Então, assim, o que eu passei até agora, né? Eu falei um pouquinho sobre cadastro de perfis, importação, né, dessas informações, atualização de parâmetro, atualização dos acumuladores se necessário, lanço o RBT 12 e já vai para o movimento. Essa é a sequência. Existe uma sequência, existe uma coerência na sequência de informações. É lógico que a gente tem empresas que são mais tranquilas e empresas que pedem uma atenção maior, por exemplo, empresas que têm particularidades. E aí, quando for o caso, né, a gente vai trabalhar, né, caso a caso. Tá? Empresa a empresa, aqui a gente falou né, da GR Code, mas eu fiz aqui, por exemplo, escrituração né, de 2 meses, apurei, conferi e já transmiti pelo sistema. Ou seja, se vocês quiserem, né, já dá para fazer por aqui o próximo mês também, mas aí fica a critério de vocês, tá? Tem a questão da DEFIS, enfim, no ano que vem, né? Outra coisa, lá na rotina do PGDAS, se vocês quiserem, além da rotina da guia que eu já fiz, dá para pegar o extrato, o recibo, aí tem que fazer uma de cada vez. Ah, quero o extrato agora? Salvo o extrato. Quero o recibo? Volta, salvo o recibo. Uma rotina por vez. Não dá para fazer rotinas paralelas, tá? Então, imprimiu a guia, salvou? Volta, imprime o extrato. Imprimiu o extrato, salvou? Volta, imprime o recibo. Tudo bem, pessoal? Sim. Tá?
Além disso, a gente tem também aqui os informativos, que são as obrigações acessórias. Para as empresas do Simples, eu tenho aqui, por exemplo, na Guia Federal, a DEFIS, que é anual, né? Para vocês fazerem pelo sistema, assim como a gente faz o PGDAS. Então, é possível você montar ela dentro do sistema, preenchendo aqui o botão Outros Dados, configurando essas informações aqui, importando até de outros módulos, né? Informações como, por exemplo, ganho de capital, quantidade de empregados da folha. Os sócios ele vai carregar lá do quadro societário, então a importância de preencher, né? Um quadro societário coerente, né? Com a informação real do cliente, além também, né? De poder lançar, por exemplo, rendimentos isentos ou retenções na fonte, né, caso tenha, tá? Doações eleitorais em ano de campanha, informações econômicas e fiscais dá para importar da contabilidade. César, não tem o fechamento contábil ainda. Dá para lançar os valores aqui, ele permite. Tá vendo? Grava isso daqui dando um OK. Pega um relatório para fazer conferência ainda no sistema. Conferiu as informações do contribuinte, né, informações econômicas e fiscais, identificação de rendimento dos sócios, seja isentos ou não, né? Aqui as informações do estabelecimento. É o relatório da DEFIS, igualzinho. É a mesma coisa. Mas só que no sistema, você ainda não transmitiu nada. Tá bonitinho, tá coerente? Se você quiser, dá para salvar isso daqui, por exemplo, um relatório PDF, né? Ou imprimir em papel. E aí, sim, você vai lá para o site da Receita, seleciona a forma de gerar e dá um OK. Ele vai preencher lá a DEFIS para você, de acordo com o que foi preenchido no botão Outros Dados. Informações de interesse do contribuinte, informações econômicas e fiscais, né, distribuição de lucros e rendimentos, e por aí vai, tá? De acordo com o que foi preenchido aqui. Você confere, né, é a mesma rotina lá do PGDAS. Ele vai preencher todos os campinhos. Antes de transmitir, ele pede aquela validação, se você quer ou não transmitir. Você coloca assim, se tiver tudo certinho, coloca assim para transmitir, ou coloca não para abortar, caso tenha ali alguma discrepância. Volta, faz o ajuste, confere, e vai de novo para o site da Receita e aí sim, transmite no momento oportuno. Tá bom? Alguém tem dúvida? Ó, as dúvidas vão surgir na hora de baixar. Então tá bom. Gente, ó, o seguinte, se vocês quiserem fazer outras empresas na mesma linha de raciocínio da GR Code, pode fazer, tá? Não vejo problema, tá? Se quiser tentar comércio, também pode, tá? As configurações para comércio estão aí também, né? Quando você replica o perfil. É lógico que você vai ter ali alguma particularidade, né, em relação a lançamentos, caso, né, precise. Mas de modo geral, já está pronto, é possível fazer lançamento de comércio também. É só fazer os lançamentos, fazer as conferências, apurar e, se for o caso, né, fazer um paralelo com outro sistema lá, assim como eu fiz aqui para GR Code. E aí para o módulo 2, a gente, por exemplo, tira lá uns 10 minutinhos para tirar dúvidas que de repente aconteceram, né, em relação a essas demandas que vocês começaram a ter por conta do contato com a ferramenta. E aí, se vocês quiserem, a gente já parte para o presumido. Ok? É que eu baixo, né? Acho que é para a próxima aula, né? É dia 14, Do próximo curso. Tá. tá? A gente vai fazer teste com uma de comércio e a gente pega uma outra. Aí, 10 minutos antes, a gente tira as dúvidas, né? Tira umas dúvidas ali, tá? E aí depois eu já vou para o conteúdo do módulo 2, tá bom? Tá bom. Tá. Fechado? Gostaram, Pedro? Vocês gostaram? Foi legal? Fechado. Não, Não. não gostei, não. Não gostou não, Cláudia? O que aconteceu? Não gostei nada. É muito chato. Esse negócio de configuração perturba a gente. Tinha que ter tudo prontinho, sabe? Ter pegado o meu Contimatic e já tá tudo lá. Agora você já imagina, a participou de rotina alguma de contador, implantação? com tudo que tem para fazer da importação. Já participou Não, de alguma foi o Pedro implantação? que É a primeira? A implantação é a primeira. A implantação, a gente costuma dizer que tem esse detalhe, né, dos ajustes e tal. Mas, assim, a médio prazo você já vai ter resultado. É um trabalho pelo qual a gente, né, não tem para onde correr, né, tem que fazer, tá? Mas passando por essa etapa, a médio prazo você já vai ver resultados, tá? Então, assim, não se importe tanto com o processo, né? Quando você começar a ver os resultados, isso aqui vai ficar pequeno, tá bom? Perto do que você pode agregar
né, de inovação, tá bom? A gente volta a se Uhum. falar dia Tá bom. 14. Que horas que é, gente? Dia 14 às 10h15, é o mesmo horário, tá? Então, é um até logo aí. Daqui a pouco eu mando o material por e-mail, as gravações, aí o Pedro, que é o único e-mail que eu tenho no momento. Vou mandar pro Pedro. E aí, sempre baixar a gravação para ter o backup, para vocês terem o material para consultoria, tá? Obrigado aí pela atenção certo. de todo mundo, né? Tudo de bom para vocês, sucesso no projeto, né? E para tudo, né, o qual vocês se propuserem a fazer. A gente volta a se falar dia 14. Ótimo final de semana para todos. Tchau, obrigada. Valeu, tchau, tchau. Você também. Tchau. Obrigado. Valeu, tchau. Obrigado. Valeu, Pedro. Um abraço. Tchau. Vamos ver.